nosso Direito em Ação, hoje tratando de mais um tema importante de conhecimento de todo cidadão. Hoje nós vamos falar de um tema que traz um olhar muito mais sensível ao Poder Judiciário e muito mais sensível em relação à própria segurança jurídica, à própria justiça, enfim. E pensando na última reforma da Lei de Recuperação e Falência, agora o Poder Judiciário pensou e já pensava, mas me parece que agora pensa com muito mais ênfase e olha de uma forma diferenciada para todo esse tema através da mediação. E falar de mediação, claro, é sempre pensar de uma forma mais moderna, de uma forma mais atual. E para falar sobre esse tema, nós precisamos falar com quem conhece o assunto. Nosso convidado, Dr. Luiz Felipe Calabria. Como vai, doutor? Olá, boa noite, Leopoldo. Tudo bem? Como vai você? É um prazer recebê-lo. Só acrescentando que o Dr. Luiz Felipe Calabria é advogado, é especialista em direito empresarial e, mais do que isso, ele é especialista em métodos e soluções de conflitos. E nesse ponto eu já inicio questionando o seguinte, para aquele cidadão que está em casa, o que seriam os métodos de soluções alternativas de conflitos? Essa é sempre uma dúvida que a gente tem, Leopoldo, né, que a gente ouve dos nossos clientes, porque até recentemente o Brasil lidava muito com um único método de solução de conflitos, que é o método do processo judicial. Então, se eu tenho uma disputa com alguém, eu contrato meu advogado faz uma petição inicial e instaura um processo para obter uma sentença. Né? Já nas últimas décadas, a gente vem mudando esse paradigma, né, para trazer ao jurisdicionado, aos cidadãos, mais de uma forma de solucionar conflitos. A gente brinca, às vezes, nós que estamos trabalhando com métodos alternativos, que como se antigamente, se nós fôssemos médicos, o único remédio que a gente dava para as pessoas era amputação. Então, o dedão está doendo, amputa. Né? Tem um problema no pé, corta o pé fora. E agora nós temos outros métodos, né, que podem ser melhor ou mais ou menos adequados a depender daquele conflito que surge. Então temos a mediação, a conciliação, existem os dispute boards, a arbitragem, que já está aí desde 1996, né, um dos precursores dos métodos alternativos aqui no Brasil. Então abrimos a gama de soluções para os cidadãos. Agora, a própria justiça trabalhista, o senhor comentou sobre a arbitragem, né? A própria justiça trabalhista ela é contra, né, essa questão. Digo contra no sentido de que, ainda que o cidadão realize ali qualquer tipo de acordo, depois ele tem que formalizar isso no Poder Judiciário. Agora, por que agora com a tal da reforma da Lei de Recuperação e Falência se trata especificamente da arbitragem? O senhor acha que é uma inovação ou, na verdade, é a adoção de uma política que já se discutia, enfim, ou que nunca se implementou? Fala um pouco para nós sobre essa nova lei. Os métodos alternativos, eles surgem primeiramente fora do Poder Judiciário, né? E por surgirem fora do Poder Judiciário, a arbitragem, a mediação, a conciliação, por eles estarem fora do controle estatal, ou pelo menos do controle direto do magistrado, existe uma certa desconfiança. Né? Então, quando você mencionar a Justiça do Trabalho não tem um receio da arbitragem ou da mediação. Se você olhar na Constituição de 88, já menciona a possibilidade da Justiça do Trabalho usar a arbitragem para conflitos coletivos, né? Não para conflitos individuais. Mas existe sempre essa intenção do judiciário de resguardar o cidadão contra métodos que possam lhe trazer algum tipo de prejuízo. E à medida que os métodos vão se mostrando eficazes, que eles vão se mostrando legítimos, né, a justiça começa a reconhecer essa legitimidade. Então, com relação à arbitragem especificamente, nós temos já o Superior Tribunal de Justiça, né, que é a autoridade no Brasil para a interpretação da lei federal, com uma jurisprudência firme em defesa da arbitragem. Né? Com relação à mediação, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, com a resolução 125 de 2010, ou seja, já tem 10 anos, instituindo no Brasil uma política pública
de tratamento adequado dos conflitos, incluindo nessa política pública a obrigação dos tribunais de todo o país de instalarem os centros de solução de conflitos, né, de mediação e de conciliação, que a gente chama os CEJUSCs, né, que a gente Que vê na, nas que, comarcas. que na verdade foi implementado nos últimos anos e que eu acredito que vem sendo um sucesso. Nós sabemos que o Poder Judiciário ainda caminha com passos largos nas soluções dos conflitos, mas agora com os processos digitais e o Sejus, que tudo isso se implementou de uma forma mais dinâmica. Ainda que eu sei que o cidadão reclame em casa muitas vezes que o processo não anda, não sei a sua opinião, sei que não é bem assim, a gente sabe as dificuldades, mas o Poder Judiciário vem fazendo o possível para que isso caminhe de uma forma mais equalizada. Agora, a minha pergunta vem no seguinte sentido, na sua opinião, em que ponto a mediação pode contribuir com essas questões? A pergunta é muito pertinente, interessante. A mediação, ela é um instrumento a mais à disposição dos nossos cidadãos. Então, a gente fala de forma genericamente a mediação, mas a lei prevê diferentes formas da gente chegar a essa mediação. E aí Então, para existe... recuperação judicial, né? Falamos de recuperação judicial, no caso. A mediação como forma de se recuperar judicialmente, é isso? Também pode ser utilizada nessa forma, né? Existe o que a gente chama da mediação judicial, que é aquela realizada no âmbito dos tribunais, né? Então, o juiz determina a suspensão do processo ou designa uma audiência de uma sessão de mediação, né? E esse processo é enviado para um mediador cadastrado naquele tribunal, mas existe também a mediação extrajudicial, e essa independe da designação do juiz, e as próprias partes podem procurar um mediador extrajudicial para que esse serviço seja prestado. É reconhecido no Poder Judiciário? A Sim, extrajudicial? desde 2015, né, nós tivemos a promulgação da Lei Nacional, Lei Federal de Mediação, é a Lei 13.140, de 2015, e essa lei trouxe as duas formas de mediação, judicial ou extrajudicial, como formas válidas, e em termos do resultado, qual é o resultado jurídico? Tá? Existem vários resultados não jurídicos, mas qual que é o resultado jurídico que se chega numa mediação? Ou o acordo ou a falta dele. Havendo um acordo, qual é a validade desse acordo, estejamos dentro do Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário? É um título executivo extrajudicial. Então, ele é reconhecido como um documento que te possibilita, no caso de um descumprimento, acessar a via executiva diretamente. Seja dentro do judiciário ou fora do judiciário, também existe a opção de, se as partes quiserem, levarem esse documento à homologação, transformando, portanto, em título executivo judicial. E aí, no caso da recuperação judicial em específico, como se trata ali de direitos que talvez sejam considerados indisponíveis por ser não talvez indisponíveis, mas que tenham um controle maior do judiciário, porque é uma execução coletiva, né, um processo com interesses coletivos, a lei de mediação ela fala que mesmo direitos indisponíveis podem ser objeto de acordo na mediação, desde que sejam posteriormente levados à homologação, né? Então, nesses casos em que haja direitos indisponíveis, isso vai ter que ser analisado caso a caso, no objeto daquela disputa, daí a importância da assessoria do advogado, dos pontos que ele vai prestar atenção é ele perceber que, olha, chegamos a um acordo. No entanto, nesse caso, precisamos levar ao Poder Judiciário. Mas pode falar. Agora não cortando o raciocínio, mas só para entender o seguinte, senhor, no início, o senhor colocou o seguinte, que desde 2015 já se estabelece isso. Por que agora a lei, o Congresso resolve estipular na lei uma chamada mediação? Quer dizer, digo assim, o Congresso escolheu uma menção específica na lei de recuperação judicial com relação a isso. Por quê? Já que temos aí, acredito que até o próprio CNJ já estipula que a mediação ela é plenamente válida, já que falamos aí de uma lei federal, não é isso? Sim, de fato, essa menção não seria necessária dentro
da Lei de Recuperação Judicial e Falências, né? Porque nesse projeto de lei que o Congresso aprovou, que está submetido à sanção. Ela vem como um estímulo do legislativo para que as partes tenham mais segurança, não haja questionamento, né? Porque poderia haver um questionamento, a lei geral, mas a lei de recuperação judicial é lei específica, portanto, não se aplicaria a lei geral de mediação a ela. E também porque ela traz ali nesse projeto de lei algumas orientações, como, por exemplo, situações, quais as situações que a mediação pode ou não ser utilizada. Então, eles colocam nesse projeto de lei, você pode utilizar a mediação para resolver um conflito quanto ao valor de um crédito. Então, se a recuperanda e um de seus credores estão discutindo qual que é o valor devido, isso pode ser objeto de um acordo entre elas por meio de mediação. Contudo, a classificação do crédito, se é um crédito trabalhista ou extraconcursal, ou um crédito com algum tipo de preferência, isso não pode ser objeto de acordo, porque o juiz ele tem que garantir a igualdade no tratamento entre credores. Então, eu não posso escolher que o meu crédito, agora que não era trabalhista, passou a ser trabalhista e, por isso, tem as preferências do crédito trabalhista. Então, a lei traz, esse projeto de lei, alguns critérios objetivos que dão mais segurança, tanto ao juiz, na hora de analisar um acordo da mediação, quanto às próprias partes, na hora de entabular esse acordo. Pensando em partes, quem é o mediador? Explica para nós, porque de repente quem está em casa não conhece muito sobre essa questão, eu digo até o próprio empresário, muitas vezes fica na dúvida, quem que é o mediador? Ou como que se identifica esse mediador? Ou melhor especificando, este mediador, na verdade, ele reúne quais características? Ou quem pode ser? Bom, o mediador, ele é uma pessoa física, né? Que vai ajudar as pessoas que estão em conflito a dialogarem. Ele é um aproximador, né? E ele é um profissional capacitado nas técnicas de mediação. Então, muitas vezes a gente ouve de clientes assim, já tentamos conversar, os nossos advogados já tentaram conversar, ou eu sou ótimo de fazer acordo e não consegui. É exatamente para esses casos em que nós já tentamos diretamente e não conseguimos diretamente que nós precisamos de um terceiro, né, que aí é o mediador, um terceiro, que Sim. seja imparcial. Ele não é advogado de nenhuma das partes, nem representante de nenhuma das partes, que vá ajudar essas pessoas a conversarem de uma forma produtiva. Porque o mediador ele é capacitado em técnicas não apenas jurídicas, mas ferramentas de comunicação e de psicologia, por exemplo. Então, ele consegue identificar tendências comportamentais ou vícios comportamentais que estão atrapalhando um diálogo, que estão atrapalhando uma construção de um acordo, e ele consegue utilizar ferramentas técnicas e cientificamente sugeridas, né, pela doutrina, pela literatura técnica, de como transformar um diálogo que está indo para o caminho negativo e tentar reverter esse caminho. Agora me fala uma coisa. Sim. E a remuneração? O mediador é remunerado? Porque essa é uma grande polêmica. E eu já vou direto ao assunto. A gente sabe que tem muita gente fazendo cursos de mediação, muitas pessoas buscando trabalhar no Poder Judiciário, e o que se discute, eu fiquei sabendo até de uma certa, que seria até uma certa inconstitucionalidade por parte da própria Justiça se atribuir, ou não digo nem se seria inconstitucionalidade, mas ou que a própria Justiça não pode atribuir ou remunerar estes mediadores porque não fizeram concurso. O que o senhor pode dizer sobre isso? É um tema extremamente polêmico. É um tema muito polêmico. Eu acho que não tanto quanto a possibilidade de remuneração. Se eu não me engano, o Código de Processo Civil traz o mediador como auxiliar da justiça, assim como o perito. O perito também não faz concurso público, né? E ele recebe a remuneração das partes pelo serviço prestado. Mas e o Poder Judiciário pode remunerar?
o Poder Judiciário, por exemplo, ele remunera o perito, ou, na verdade, eu nem sei se é o Poder Judiciário, mas é o Estado. Ele remunera o perito nos Estado, casos de claro, assistência, de assistência judiciária gratuita. Né? E ele remunera o advogado da parte, defensor público, mas tudo bem, nesse caso ele é concursado, no seu serviço. Então, não teria problema, ao meu ver, a remuneração do mediador pelo Estado. O que nós vamos ter que ver é como isso vai acontecer. Né? Porque, por exemplo, o Código de Processo Civil, e aí nós estamos falando, é bom ressalvar, da mediação feita judicialmente, porque a mediação feita fora dos tribunais é um profissional liberal que é contratado pelas partes com remuneração paga diretamente pelas partes. Okay. No caso dos tribunais, essa é uma discussão que tem sido feita, inclusive, no âmbito da Ordem dos Advogados, né, de como será feita essa remuneração. Primeiro, porque esses profissionais não podem trabalhar de graça. Tá? Isso não é justo com os profissionais, não é justo com o método mediação, porque a tendência é, se o profissional não é valorizado, que a qualidade do serviço caia. E isso vai prejudicar o método e, portanto, vai prejudicar toda a população que queira se valer daquele método. Aliás, dá para confiar bem no trabalho deles, né? Os mediadores desenvolvem um excelente trabalho. Eu mesmo conheço uma advogada que ela é fã da mediação. E ela diz, claro, provavelmente ela deve ter a remuneração dela, mas ela espera, e ela tem amigas que esperam ali sentadas, um olhar por parte do Estado para que sejam remuneradas. Dá para acreditar nas mediadores? Pois é, e isso é um grande problema. Eu tive uma conversa, eu faço parte da Comissão de Mediação da OAB de Minas, e tivemos uma conversa institucional recentemente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e do que se caminhava na conversa, nas discussões seriam, bom, primeiro temos que separar os casos em que as partes são capazes de pagar, né? Então, nesses casos, não há por que o Estado arcar com esse custo, né? Dos casos que as partes estão assistidas pela justiça gratuita. Então, não se questionava se deve ou não remunerar, mas como fazer para remunerar. Né? E eles falavam, temos um fundo que nos ajuda a remunerar os peritos, mas se formos remunerar por esse mesmo fundo os mediadores, não temos caixa para fazer isso. Né? Então, está se caminhando muito mais para o como do que para o se é ou não possível a remuneração. E eles acabam suprindo, né, doutor? Eles suprem bastante essa demanda do Poder Judiciário. O senhor acha que vamos dizer assim, né, são profissionais que têm condição de suprir, se for nessa linha? Dá para suprir? Dá para suprir o que o Poder Judiciário precisa? Sim, né, desde a Resolução 125, é um dever dos tribunais fornecer esse serviço à população. E eles precisam, seja através de concurso público, que é uma das hipóteses possíveis, seja através de cadastramento com pagamento por serviço, como é feito pelos peritos, esse serviço tem que ser prestado. Então, atualmente, os profissionais que, em sua grande maioria, são ainda voluntários, e essa questão da remuneração ela é decidida no âmbito do tribunal, então cada tribunal tem a sua remuneração, se não me engano, o Tribunal de São Paulo já tem alguma estipulação sobre remuneração de mediadores, mas mesmo nos casos dos voluntários, o que a gente vê é que a mediação é tão apaixonante, ela é tão diferente, tão transformadora, que existe uma vontade desses profissionais de fazer um bom trabalho, e tem feito um bom trabalho. O que a nossa preocupação é para o futuro, porque isso não pode continuar para sempre voluntário, né? E aí existe uma limitação do Poder Judiciário, mas existe também a necessidade dos mediadores que se capacitam de buscar o mercado privado, né? De tentar evitar que os conflitos cheguem ao judiciário, não esperar que o conflito venha do judiciário para eles, mas que o próprio mediador consiga resolver isso antes de que chegue ao judiciário. Isso vai demorar, né? Nós precisamos construir confiança no método, na população, precisamos que os advogados acreditem no método,
para levarem eles próprios. Então, se eu tenho uma causa, ligo para o advogado da outra parte e falo, ao invés de levar isso ao judiciário, vamos levar isso para a mediação, vamos levar Isso é isso um para a desafio, né, arbitragem. doutor? É um desafio, né? Já fizemos isso aqui no escritório, é, e tivemos o ok da outra parte, né, a boa vontade, e já fizemos e não tivemos o ok da outra parte, né, mas está no nosso código de ética dos advogados, que é nosso dever incentivar a conciliação e a mediação, né, assim, a solução amigável. Então, sendo parte do nosso código de ética, é nosso dever ético tentar, antes de levar ao litígio formalizado. O senhor comentou da ordem, não posso deixar de cumprimentar aqui a comissão, já aproveitando e elogiando o trabalho que desenvolve. O senhor, em seu nome, eu quero cumprimentar a comissão, com todo respeito, o presidente da comissão de mediação da OAB. Também quero cumprimentar o presidente da OAB de Minas. Eu sei que todos vocês desenvolvem um trabalho, assim como vários mediadores, um trabalho, quer dizer, não é igual mediador, né, mas não são remunerados na OAB. Fazem um trabalho voluntário, eu acho que isso não deixa de ser relevante, então eu quero cumprimentá-lo, porque eu sei que a sua participação aqui só enobrece, e eu acho que esse trabalho de conscientização ele é feito através também dos meios de comunicação. Cumprimentar o presidente da OAB de Minas pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, porque eu sei que não é fácil carregar a bandeira lá. Agora sim, vamos falar o seguinte, essa questão da recuperação judicial, o que pode e o que não pode ser tratado nessa chamada recuperação judicial? Em questão de mediação, bom, a regra geral é que todos os conflitos que sejam passíveis de transação podem ser resolvidos por mediação. Essa é a regra que está na nossa lei, né, de mediação. E aí, dentro desse projeto de lei sobre o que pode ou o que não pode ser revisto, né, ser negociado, nós temos, por exemplo, de situações que podem ser negociadas em mediação. Disputas sobre valor do crédito, tá? Negociação sobre o plano de recuperação judicial, né? Então, o plano de recuperação judicial é um dos entraves do processo de recuperação, porque nem sempre se tem a possibilidade de todos os interessados contribuírem para a construção desse plano. Então, chega-se numa assembleia, e nessa assembleia, normalmente, os grandes credores foram consultados com antecedência, porque os votos deles serão determinantes para a aprovação ou não do crédito, mas, às vezes, outros credores que, se tivessem sido consultados, poderiam sugerir pequenas modificações, ou modificações até para melhorar para todos, né? Até para a empresa recuperanda. E o plano poderia conseguir um nível maior de aprovação, porque já teria aquela construção conjunta, né? Com a mediação, ela torna esse lugar possível de conversa e diálogo, para que se não chegue numa assembleia e tenha que suspender a assembleia porque determinados credores precisam de esclarecimento sobre o plano, porque não entendem o que está ali, né? Ou porque não se atingiu o quórum necessário para aprovar e vamos tentar apresentar um modificativo, vamos tentar apresentar uma segunda alternativa. Se isso já tivesse sido feito com antecedência, já chegava na Assembleia para aprovação, né? Então, essas são algumas matérias que a lei permite a negociação em mediação. Doutor, pensando na figura do jovem advogado, cumprimentamos até o presidente da OAB aqui, pensamos aqui no advogado propriamente dito. Quais são as estratégias, qual o olhar desse advogado que chega no mercado de trabalho em relação a essa questão da mediação? O que os advogados precisam fazer, pensando na prática, né? Qual que é a ótica disso? Nós tivemos uma felicidade recente, que foi a inclusão, né, de disciplinas relacionadas a métodos consensuais nas grades dos cursos de direito no Brasil, né? Porque não foi o meu caso, eu não tive essa disciplina na faculdade, e eu vejo hoje que nós estudávamos 4 ou 5 semestres de processo civil, saí sabendo fazer uma petição, contestação, apelação, agravo, muito bem.
mas nos colocam depois no mercado de trabalho, onde nós temos que sentar numa mesa de negociação, né? E quais as ferramentas de negociação a Faculdade de Direito nos preparava, né? Quais os tipos de negociação existem, quais as posturas dentro de uma negociação. Isso nós não tínhamos essa formação, e o que se espera é que com a inclusão dessas disciplinas na grade, que o advogado passe a ser, o profissional do direito passe a ser capacitado para atuar. Do ponto de vista prático, se algum advogado ainda não buscou essa capacitação, o primeiro conselho é: seja jovem, seja mais experiente na nossa profissão. Jovem de carreira, na verdade, mas não de Mas idade cronológica, mas de esperança no futuro, esperança no sucesso profissional. Exatamente, busque essa capacitação. Existem cursos, e aí é bom diferenciar, porque tem cursos de formação de mediador. Isso são para as pessoas que querem ser mediadores. E existem cursos de formação de advogado na mediação, que é uma questão completamente, é um papel completamente diferente. O mediador, ele é imparcial. O advogado, por natureza, ele é parcial. Então, nós vemos alguns advogados que fizeram curso de mediador e, às vezes, chegam na audiência fazendo o papel do mediador, né? Às vezes até comprometendo o seu papel como advogado, porque ele está ali para defender uma das partes, né? Então, o advogado que vai para mediação, ele tem que saber, mediação não é fazer as pazes, né? A gente brinca, mediação não é fazer as pazes, mediação não é necessariamente chegar a um acordo. Mediação é explorar todas as possibilidades e todos os caminhos possíveis, dentro e fora do judiciário, para conseguirmos, junto com a outra parte, resolver um problema, né? De uma forma que satisfaça, na medida do possível, os interesses dos dois lados. Porque o que acontece com o processo judicial, que é um método válido, mas é um outro método baseado em contraditório, ampla defesa, ganha, perde, sentença, né? Um terceiro que decide, uma parte ganha, outra parte perde, no mínimo 50% das pessoas fica insatisfeito, não é isso? Porque se uma ganha, outra perde, correndo o risco de ser 100% de insatisfação, porque se houver procedência parcial, até quem ganhou um pouquinho fica insatisfeito. E o juiz, dentro do processo judicial, ele tem seus limites. Ele tem os limites objetivos da lide, ele tem os limites subjetivos da lide, e ele tem que julgar de acordo com a lei. Na mediação, o advogado tem que saber que ele não está restrito por esses limites. Então, eu posso trazer para uma mesa de mediação questões de família, sucessão, empresarial, falência, vamos pensar aqui, das mais variadas para uma mesma mesa. Sendo que no judiciário eu precisaria instaurar um processo de família na vara de família, um processo de inventário na vara de sucessões, um processo de falência na vara empresarial, um processo civil na vara civil, e isso não é tratado pelo mesmo juízo, né? Diferente, por causa das diferentes competências. Então, o advogado ele tem que saber disso, que é uma enorme vantagem para ele poder trabalhar. E ele tem que saber que ele pode trazer para ali questões que não são jurídicas, por exemplo, mágoas ou desconfianças, e ele pode saber que as soluções a serem construídas não precisam ser as soluções legais. Então, se a lei fala, os juros de mora é 1%, vamos dizer, ou é Selic, eu posso negociar, porque o juiz não pode negociar, ele vai ter que dar os juros que estão na lei. E o termo inicial dos juros é aquele que está na lei. E qual que é, se alguém me deve uma quantia, qual que é a ação? Ação de cobrança. O que o juiz pode me dar? Procedência ou improcedência. Condeno a pagar ou não condeno a pagar. Dentro da mediação, eu tenho uma infinidade de opções. Sim. Além de negociar ou pagar ou não pagar, eu posso negociar. Vamos fazer um novo negócio juntos? Então, às vezes, você não consegue me reembolsar nesse contrato que nós tivemos, mas eu te contrato para um novo serviço. Se eu vou te contratar para um novo serviço, você vai ter lucro no novo serviço. E eu consigo, às vezes, aumentar a margem de lucro no seu novo
no novo contrato, porque eu vou vender isso para um terceiro, vou ter um lucro com o terceiro e consigo trazer. Ou seja, um olhar eu aumento, diferenciado, né? Sair da ferida do processo. exatamente, eu aumento as possibilidades de negociação, as possibilidades de criação de valor. E se eu crio mais valor, eu consigo partilhar mais valor. E eu consigo chegar numa solução que ambos vão ganhar mais do que ir para o judiciário. Por exemplo, às vezes é uma das ferramentas que a gente usa e que o advogado precisa conhecer, que é BATNA e WATNA, ou melhor alternativa ao acordo negociado e pior alternativa ao acordo negociado. Então, por exemplo, se eu tenho direito, vamos dizer, né, meu cliente tem direito a 100 reais, 100 mil reais, 100, tá? E a outra parte me oferece como acordo 70. E o cliente não quer de jeito nenhum. Meu cliente não quer aceitar 70 porque ele fala, estou perdendo 30, por que eu estou perdendo 30? Às vezes, com essa ferramenta, o que a gente pode falar? Ok, vamos para o judiciário. Nos judiciários, você vai ter que pagar juiz, que é a taxa judiciária, vai ter que pagar um perito, vai ter que pagar honorários correr o risco de pagar honorários da outra parte, se tiver sucumbência. Você pode não ganhar tudo, então existe o risco de perda, você pode não ganhar tudo. Você está falando, eu estou te falando que você tem direito, mas a opinião final é do juiz e não a minha. Existe o tempo de 9, 10 anos até um trânsito em julgado. Em 9, 10 anos, quando eu tiver o papel na mão, vai começar a execução, e se essa empresa não tiver mais dinheiro? E às vezes você consegue demonstrar para ele, falar assim, se você ganhar tudo, você vai ter, e conseguir receber, você vai ter em 9 anos, 80. Por que não receber 70 agora? Se você receber 70 agora e investir 70 agora, em 9 anos você tem 110. Bom, depois dessas E não considerações, eu já elegi o senhor como meu mediador mor, né? Já está aprovadíssimo. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós já voltamos com esse tema. Eu gostei muito dessa discussão, acho fantástica a mediação. Aliás, eu acho que um acordo, esse olhar mais sensível é bem importante. Eu acho que um acordo ele é sempre viável na atualidade. Se não bastasse agora essas instabilidades que nós estamos vivendo, esses períodos difíceis aí, tudo isso acaba, né? Quer dizer, cada um tem seu tempo, né? Cada um está... O tempo ele é diferente, ele é o mesmo para todos, mas cada um tem o seu momento nesse tempo. É de se pensar, né? Vamos por um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos, programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre mediação. E eu até falei no bloco anterior, eu gosto de conversar com profissionais que têm esse olhar diferenciado, profissionais atualizados, como é o caso do nosso convidado de hoje, que é especialista em direito empresarial e nessas técnicas de mediação. O senhor estava falando no bloco anterior sobre essa questão de como o advogado deve atuar e, inclusive, percebi que até ingressou nessa questão das técnicas de mediação, né, que eu acho fantástico, né? E esse pensar, né? Pensar que às vezes é melhor recuar um pouquinho, mas sair satisfeito do que muitas vezes engessar ali um determinado pensamento ou uma determinada negociação e não se chegar ao lugar esperado. É mais ou menos isso? Sim, sim. A mediação, ela com esse terceiro que ele observa o que as partes dizem e tenta buscar daquilo que elas dizem o melhor para caminhar para um resultado positivo, ele realmente consegue transformar o conflito que existia entre aquelas partes. Então, às vezes, a gente vê, é engraçado, já tive casos que as partes não chegaram a um acordo, mas elas saem da mediação, aí eu era advogado da parte, elas saem da mediação conhecendo melhor o próprio conflito.
conhecendo melhor o que aconteceu e conhecendo melhor o que vem de opção para o futuro. Né? Então, elas saindo assim, eles nos dizem, é uma experiência que sempre enriquece. Né? E é um custo, em termos de dinheiro e de tempo, baixo, porque uma mediação, vamos dizer assim, com 4, 5 sessões de 1 hora, 2 horas, mais ou menos, as partes e o mediador, então são 10 horas, nós estamos falando de 10 horas de trabalho, as partes e o mediador já têm uma ideia se a negociação está caminhando, ou se não é o momento, né, dessa aproximação, e podemos ir para um outro método, uma arbitragem, um poder judiciário, né? Então não é algo que eu tenha que esperar anos para ter um resultado. O resultado seja... Aliás, o senhor falou de tempo, esperar anos. Vale ressaltar que no Brasil, pelo menos é a minha opinião, as pessoas não valorizam muito o tempo do profissional, em especial do profissional advogado. Já começa ali no contato inicial. Não tem aquele hábito de valorizar a chamada consulta. E assim sucessivamente. Isso se transfere até para os desdobramentos disso tudo. Quer dizer, processo que dura anos, o profissional fica ali trabalhando, às vezes a parte deixa de valorizar esse profissional e às vezes numa determinada mediação deixa de valorizar o próprio tempo dela, ou o tempo que ela vai esperar, ou enfim, né? Cada um tem seu tempo, você falou de tempo, mas o tempo, exatamente, o senhor tocou no ponto que eu queria questionar, esse tempo e o custo disso, porque nós, pessoas, nessa vida, nesse transcorrer nessas transformações sociais, nós não pensamos muitas vezes no tempo, e o profissional do direito menos ainda, porque ele trabalha tanto que muitas vezes ele não tem nem tempo de pensar de quanto custa o seu trabalho. Aliás, quantos trabalham por amor e deixam de valorizar muitas vezes o seu próprio trabalho em prol da solução ou da justiça propriamente dita. Sim, eu brinco, Leopoldo, com às vezes alguns colegas que não são da área do direito, e minha atuação é muito, pelo menos eu tenho uma grande parte da minha atuação no contencioso, né, no processo judicial, que para o advogado que trabalha com processo judicial, quando se fala em tempo, a noção, o parâmetro é outro. Né? Então as pessoas demoram muito tempo, eu falo assim, demora, sei lá, 9, 10 anos, para a pessoa, nossa, isso é um absurdo. Eu falo assim, não, tá até rápido. Né? Tá até rápido, já foi mais devagar. Então, essa questão do tempo, realmente, às vezes as pessoas não levam em consideração no momento de escolher a forma de solucionar os seus conflitos, né? Porque querem, às vezes, por um sentimento ou uma emoção de que eu quero levar essa pessoa na justiça, eu quero que alguém diga que ela está errada, e eu quero uma condenação ao pagamento de algum valor para indenizar o sofrimento que eu tive, ou a dor de cabeça que eu tive. E não ver o que está perdendo. De vingança, assim, isso tudo tem que ser deixado de lado. Sim, e aí é o trabalho do advogado mostrar o racional. Lógico que não tomar a decisão pelo cliente, não é isso, nem forçar o cliente a ir por um caminho ou por outro, mas mostrar o lado racional. Olha, você já pensou que ir para o judiciário, para um processo judicial, significa, segundo estatísticas atuais, X anos de processo? Aí a pessoa falou, não tinha pensado nisso. Você já pensou o que é para a sua empresa separar um profissional para acompanhar esse processo durante X anos? Porque vai ter audiência, porque vai ter que ter um preposto, vai ter que ter reuniões para discussão de estratégia com o escritório de advocacia, vai ter a cada recurso reuniões para discutir sobre o recurso, vai ter lá no balanço da empresa uma linha da ação judicial durante anos, né? O que é isso? Então você já pensou nessas outras consequências? E às vezes isso também é um papel que o mediador, é uma das técnicas que o mediador também utiliza, que é a gente chama de teste de realidade. Né? Às vezes a parte está idealizando, a pessoa está idealizando a solução e não está pensando no prático. Né? Tudo bem, o ideal é isso que você está pensando, mas isso é o real? Vai ser isso que vai acontecer segundo o que a gente tem de experiência? Né? Então, o tempo realmente é algo que a mediação
com relação a outros métodos de solução, é incomparável. Não existe comparação. Eu tenho que abrir o olhar. O meu olhar tem que ficar aberto. Sim. E outra grande vantagem da mediação, Leopoldo, é que você não está preso ao método. Porque o processo judicial, o que acontece? Se você entra com o processo na justiça, primeiro, se você é réu, você não tem escolha. Te colocaram lá, não é isso? Te colocaram no processo, ou você acompanha ou você é revel. E ninguém quer ser um réu revel. Né? E se você é autor, foi apresentada a contestação, não pode desistir. Você também está preso ao processo judicial até o fim. Né? Na mediação, como ele é um processo, um método balizado pelo princípio da voluntariedade, você sai quando quer. Então, fiz 2 reuniões de mediação, não quero mais, não estou preso, tchau. Senhor mediador, por favor, encerre a mediação. E você pode ir para as outras opções que você tem. Então, a mediação garante o controle das partes sobre o processo. Algo que dentro do processo judicial você não tem, porque você não escolhe onde as audiências vão ser realizadas, que horas, que dia, né? Qual que é o prazo da sua contestação, você não escolhe. Qual que é o prazo da sua apelação, você não escolhe. Na mediação, você em conjunto com o mediador e com a outra parte, podem negociar inúmeros pontos, né? E inclusive unilateralmente. Eu não preciso comparecer a uma sessão de mediação e, em tese, nada ocorre se eu não comparecer. Com relação à primeira sessão, que às vezes, em algumas situações, é obrigatório você comparecer à primeira sessão de mediação, porque nessa sessão você vai conhecer o processo, né? Mas não é obrigado a fazer acordo e não é obrigado a continuar na mediação. Então, esse controle que as partes têm sobre o tempo e os custos é algo que não se encontra em outros métodos. Eu queria, na verdade, pedir para que deixasse uma mensagem aos profissionais, ao cidadão que está em casa, mas você é mais específico. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para quem espera uma oportunidade na mediação ou quem quer buscar a mediação como meio alternativo, mas que seja, de qualquer forma, vista de uma forma mais valorizada, ou que, de repente, encontre na mediação uma oportunidade de desenvolver uma atividade que gosta. A gente sabe quanta gente gosta de lidar com essas soluções de conflitos. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é: acreditem no método. Tá? Do ponto de vista legal, nós já temos todas as autorizações, né? Não existe nada na lei que nos impeça de fazer, e agora é uma mudança de cultura. Nós, advogados, profissionais do direito, magistrados, defensores, promotores, jurídico interno de empresas, escritórios de advocacia, nós somos um ator importante nessa mudança de cultura no Brasil. Né? E o nosso judiciário, por mais excelentes que sejam os nossos profissionais, os nossos servidores, os nossos magistrados, não dá conta mais do nível de conflito que a sociedade traz para que seja resolvido. Né? E isso não prejudica só o judiciário, porque eles ficam abarrotados, prejudica a nossa sociedade. Então, prejudica o seu escritório de advocacia, que não consegue encerrar um processo pelo qual já recebeu e tem que continuar trabalhando naquele caso. Prejudica o seu cliente, as partes que não conseguem solucionar um conflito, porque não tem a sentença em tempo. Então, acreditem e sejam atores dessa mudança. Então, busquem capacitação, aprendam, observem e valorizem o profissional que está fazendo esse trabalho de aproximação dos seus clientes, porque ele é muito importante para a nossa sociedade. Doutor, agradeço a sua participação, foi muito produtiva a nossa conversa. Quero convidá-lo para participar mais vezes. E que tal um debate aqui com vários especialistas nesse tema e, mais do que isso, pessoas que gostam da mediação. Agradeço a sua participação. Eu é que agradeço o convite, Leopoldo, e a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu adoro, né? E pode convidar, estou aqui para debater,
para conversar, para que me façam perguntas difíceis para que eu possa pensar em coisas que eu nunca pensei. Bom, é ele, Luiz Felipe Calabro, especialista em mediação. E você que está em casa, já pensou em ser um ator ou atora dessa mudança de paradigmas? Agradecendo a sua audiência e a sua participação. Até a próxima semana.